e que pode desenvolver teorias em cima. Então, o que a gente vai fazer é que primeiro lembrar que a gente está, até agora, falando das estruturas de espaços e subespaços lineares, as chamadas estruturas afins. A gente falou da soma de vetores, da solução de sistemas de equações lineares, a gente falou de espaços vetoriais e depois de transladados de espaços vetoriais que dão os espaços afins e a variedades afins. E agora o que a gente vai fazer é adicionar mais uma estrutura, que é a estrutura de produto interno. Nessa estrutura de produto interno, a gente começa a falar de propriedades métricas, no sentido de medir comprimentos, e noções de ortogonalidade. E, consequentemente, como a gente vai ver, cálculo de ângulos, num sentido bastante geral. Então, num certo sentido, essa é a temática dessa aula. Então, primeiro definir um produto interno. O que é um produto interno num espaço vetorial? Que observar que eu estou falando de espaços vetoriais reais. Então, nosso contexto é produto interno real. Eu quero observar também que, em certo momento, a gente vai falar de produtos internos sobre espaços complexos, e aí a definição muda um pouquinho. Não vou nem entrar nisso agora, porque não é o caso, a gente não falou de espaços complexos ainda, mas um produto interno real, no espaço real, em E, é um funcional, no sentido que ele pega elementos de E cartesiano E e manda em reais, bilinear, simétrico, e positivo, de E cartesiano E, tomando valores em R. Então, eu vou denotá-lo assim, com esses colchetes em forma de 90 graus, talvez, para lembrar a ortogonalidade. E ele vai pegar elementos de E cartesiano E, né, como eu falei, e mandar em caras reais. Pegando, então, um par UV, nesse produto cartesiano, e mandando em U, produto interno com V. E o que significam essas afirmações, esses requerimentos que seja bilinear, simétrico e positivo? Bilinearidade significa que se eu fixar uma das variáveis, digamos a segunda, ele vai ser linear em relação à primeira. E se eu fixar a primeira, ele vai ser linear em relação à segunda. Tá? Nada mais, nada menos que isso. Em equações, U mais U' V igual a U V mais U' V. Para todo U, V, U' no espaço. Alfa, U, V igual a alfa, U, V, onde alfa agora é um escalar, alfa real. U, V mais V' é igual a U, V mais U, V', e U alfa V igual a alfa U, V. Isso para todos U, V, U', V',
em E e para todo alfa real. Então é isso que significa bilinearidade. Tá? Como eu falei, é linear em cada uma das duas entradas. Lembrando que eu botei ponto e 2 pontos aqui para significar cada uma dessas entradas. Simetria é exatamente o que a gente pensa de alguma coisa simétrica, ou seja, U V igual a V W para todo o VW? Não, VU, pelo amor de Deus. Para todo o V pertencente a E. Tá? E positividade significa que se eu pegar um elemento do espaço vetorial não nulo, isso vai ser sempre maior do que zero. Diferente de zero. Tá? Nota que a bilinearidade implica que necessariamente quando eu pegar o vetor zero vezes alguma coisa, isso vai dar zero. Tem várias maneiras de provar isso. 0 vezes U vezes V vai dar sempre 0 UV. Exatamente por essa propriedade segunda aqui da linearidade. Consequentemente, o vetor zero com qualquer coisa é igual a zero. Consequentemente, o vetor zero com ele mesmo é zero. Mas o que a positividade está exigindo é que se V for diferente de zero, então VV é estritamente maior do que zero. Tá legal? Em particular, se eu tiver que o V igual a zero para todo V em E, então, necessariamente, U igual a zero. Tá? Em particular, se U V igual a U' V, para todo V em E, então U tem que ser U'. Por quê? Porque eu faço a diferença, eu tenho que U menos U' V igual a zero, e pelo que eu havia falado antes, significa que U menos U' é zero. Bom, essa estrutura de produto escalar tem uma motivação bastante natural na física e na geometria. De fato, a motivação mais natural é você pegar o espaço vetorial R3 ou R2, se você preferir, pegar dois vetores, digamos U igual ao U1, U2, U3 e V igual a V1, V2, V3 em R3. E aquele produto interno que a gente havia estudado na geometria é exatamente o que satisfaz exatamente essas propriedades que eu acabei de enunciar. O 1, o 2, V2, mais o 3, V3. Então vocês podem verificar que em R3 o produto interno, de fato, a operação, né, de E cartesiano E em R, definida por essa fórmula, satisfaz os axiomas de produto interno. É bilinear, simétrico e positivo. Esse exemplo aqui, ele tem um tremendo apelo geométrico. Esse tremendo apelo geométrico nos leva, por exemplo, a pensar em perpendicularismo entre dois vetores e dizer que dois vetores são perpendiculares quando o produto interno entre eles for zero.
Tá legal? E a gente vai explorar isso em contextos bem mais gerais. Mas antes disso, eu queria mencionar uma rápida consequência dessas propriedades que a gente definiu aqui, bilinearidade, simetria e positividade. Em particular, da propriedade de positividade. E o que eu vou mostrar para vocês, de fato, é a famosa desigualdade de Cauchy-Schwarz. De fato, eu vou demonstrá-la hoje de duas formas diferentes. A primeira forma é uma forma que eu gosto muito de vê-la assim. Então, consequências já um pouco menos triviais da positividade, das três propriedades. Então, eu vou considerar U mais XV, produto interno com U mais XV. Onde eu vou tomar U e V pertencentes a E, um espaço vetorial com produto interno. Tá? X vai ser um escalar, mas de fato vou pensar nele como uma incógnita. E aí o que acontece se a gente explorar essa propriedade de bilinearidade? Ora, eu vou expandir em relação ao primeiro, expandir em relação ao segundo, tá? Esse produto, então, isso aqui eu vou chamar de f de x, tá? E vê se vocês concordam comigo que isso vai dar U mais x UV mais x VU. Cuidado com a rapidez que eu faço as coisas, porque é fácil a gente se enganar. Que por sua vez, desculpe, cuidado com a rapidez que eu faço as coisas. Usando a simetria, eu tenho que UV igual a VU. Então, isso aqui é x2, de fato, é VV x2, mais duas vezes UV x, mais U. Tá legal? Agora vocês vejam que linda parábola, como função de x, com V e U fixos. Vamos assumir que eles são diferentes de zero por alguns minutos e observar que uma parábola, vou desenhar aqui uma parábola, ela tem três possibilidades. Ou ela nunca intersecta o eixo y igual a zero, o eixo das abscissas, ou ela intersecta em dois pontos, ou ela intersecta em somente um único ponto. Tá? Se segue diretamente do fato que esse produto interno é positivo, a propriedade que o U vai ser maior do que zero para todo U diferente de zero. Claro que a gente já sabe que quando é U igual a zero, isso dá zero. Então, se eu olhar para f de x como função da variável x, isso daí só vai ter um possível zero quando U mais xv igual a zero. Mas isso tem uma interpretação a nível do chamado discriminante da minha parábola aqui. Se eu chamar esse primeiro termo aqui de A, esse segundo termo de B e esse terceiro termo de C, o discriminante é B2 menos 4AC, e o fato de que essa minha parábola tem no máximo um único zero, significa que esse discriminante é menor ou igual que zero. Tá? De forma que quando a gente faz a fórmula de Bhaskara, a gente tem raiz quadrada de B2 menos 4AC, isso vai dar imaginário, ou zero, que daria uma única raiz. Consequência direta disso, 4, U produto interno com V ao quadrado, menos 4, V produto interno com V
U produto interno com U é menor ou igual que zero. E, de fato, vai acontecer igualdade somente se a gente tiver a possibilidade de ter um x tal que U mais xv igual a zero. Que significa que vai ser a possibilidade que U é colinear a V. Mas, em geral, o que vai acontecer, então, é que U, V, em valor absoluto, vai ser menor ou igual que U produto interno com U e V produto interno com V. Essa desigualdade tem um nome muito importante, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ou o livro se refere somente a Schwarz. Tem autores que adicionam um terceiro nome, Bunyakovsky, que é um autor russo que aparentemente estudou também essas propriedades. Bom, eu estou falando de U produto interno com U e V produto interno com V. Essa quantidade é uma quantidade extremamente relevante e é chamada a norma. Bom, de fato, a raiz quadrada disso é a norma de um vetor. Então, eu esqueci de definir isso. Esqueci não, eu propositalmente ainda não defini isso, mas vocês certamente devem ter visto isso em geometria analítica. Muitos livros usam a norma com 2 barrinhas. Nosso livro-texto usa com uma barrinha só. Eu, por alguns minutos, vou usar com 2 barrinhas, depois vou ficar cansado e vou usar só uma barrinha para economizar giz. Então, a gente define a norma de um vetor como U produto interno com U, a potência 1/2, ou seja, raiz quadrada de U produto interno com U. Nota que a positividade me garante que eu posso tomar essa raiz quadrada, tá? E daqui a pouco eu vou explorar um pouco essas propriedades da norma, mas segue da desigualdade. Uma maneira de reescrever a desigualdade de Cauchy-Schwarz é que a norma de UV é menor, ou o módulo de UV, produto interno de U com V, é menor que a norma de U, norma de V, tá? De forma que a quantidade UV sobre norma de U, norma de V, seja sempre entre menor do que 1 e maior do que menos 1. Tá? De forma que eu posso definir o ângulo entre os 2 vetores. Lembra que meu U e V são, por hipótese, vetores não nulos. Eu posso definir o cosseno do ângulo, θ, como UV, norma de U, norma de V, dessa forma, porque um cosseno só toma valores entre menos 1 e 1, tá? E eu posso definir o ângulo entre 2 vetores U e V como menor θ, maior do que zero, tal que cosseno de θ é norma de UV dividido, produto interno de U com V dividido pela norma de U, norma de V, tá? Isso é uma definição, no caso geral, e trata-se de um fato que você demonstra em geometria básica no caso de R3. Isso é parte do curso de geometria analítica. A gente vai até rever esse fato daqui a pouquinho, mas isso é uma definição no caso geral. E por que eu estou falando de caso geral? Deixa eu dar um exemplo, só para assustar vocês um pouquinho, de situações nas quais eu posso definir produtos internos e que, em princípio, você nem pensaria que um produto interno faria sentido. Então, a gente já andou estudando, bom, antes do espaço. Primeiro eu posso pegar um conjunto finito, A, e considerar as funções f, A, conjunto finito, pegar uma função f de A em R, tá? Nesse espaço de funções de A em R, eu tenho, naturalmente, uma estrutura de espaço vetorial.
as funções de A tomando valores em R. Tá? De fato, isso daí é totalmente geral. Mas, nesse conjunto, se o conjunto for finito, eu posso considerar o produto interno de duas funçõezinhas como a soma sobre todos os elementos desse conjunto A, porque ele é finito, F alfa, G alfa. Exemplo particular, se o A for os índices 1, 2, N, isso aqui, F, G, é uma maneira perversa e sofisticada de falar do produto interno de dois vetores de Rn. Tá? Mas eu posso ir em outras perversidades. O limite da perversidade humana é ilimitado. Mas essa perversidade é perversidade no bom sentido, é perversidade na qual a gente vai construir estruturas mais complicadas e com a possibilidade de resolver problemas interessantes. Então, ao invés de parar somente no caso de funções A em R com um conjunto finito, eu posso considerar as funções f, digamos, de um intervalo AB em R. Esse conjunto o conjunto dessas funções, define um espaço vetorial f de AB tomando valores em R. Agora, esse espaço, somar sobre esses índices é complicado, porque aqui a gente tem uma situação de um número incontável de valores, a não ser que o A seja igual a B, que não teria graça, porque aí eu não estaria perdendo meu tempo com ele aqui. Mas eu posso fazer um análogo de somar, assumindo que eu tenha funções f e g contínuas em AB. E aí eu uso a famosa cobrinha, vulgo integral de f de x dx, tá? E eu vou definir para funções contínuas em AB o produto interno de f, g, exatamente como a integral de a até b de f de x, g de x dx. Vocês podem verificar, então, que o meu espaço vetorial CAB das funções contínuas de AB tomando valores em R, em geral, o pessoal chama isso C0 de AB, eu não vou botar o zero aí, ele tem naturalmente, uma estrutura de espaço com produto interno, onde agora o meu produto interno é exatamente a integral de AB, e é como se fosse, intuitivamente, a soma dos valores f de x, g de x ao longo do intervalo. Tá? E, de fato, quando você vai numericamente calcular uma integral, coisa que é muito importante sem número de aplicações, o que você vai fazer é pegar um conjunto de pontos x1, x2, xn, distribuídos no intervalo AB, e somar uma média desses pontos em relação a essa medida aqui dx. Tá? Eu podia generalizar um pouco isso, botar, de fato, considerar uma função ρ de x também contínua, diferente de zero, nunca zero, ρ de x diferente de zero para todo x em AB, de fato, estritamente maior do que zero, e podia definir um produto interno ainda um pouco mais interessante, que é a integral de a até b, f de x, g de x, ρ de x dx. Aqui esse ρ seria uma maneira de pesar os pontos de forma diferente, definiria, digamos, uma nova medida no conjunto AB, uma nova maneira de medir pontos, medir intervalos. E a gente teria também um produto interno, diferente em geral, claro, desse primeiro. Então, vocês vejam que as funções contínuas, naturalmente, elas podem dar origem a diferentes produtos internos, de acordo com diferentes escolhas
da função ρ que eu coloco aqui. Isso daí leva a toda uma teoria clássica e a gente vai voltar um pouquinho a isso no final da aula de hoje, quando a gente falar do método de ortogonalização de Gram-Schmidt e perguntar como é que a gente gera bases ortogonais de conjuntos de espaços vetoriais em relação ao produto interno. Sim, diga. Nesse caso das funções, a gente também tem alguma propriedade para associar o ângulo entre elas? Claro, porque na hora que vocês mostram que f... Então, pergunta, muito boa pergunta. Quando você... Bom, eu defini... O fato de eu definir igual e botar um símbolo de produto interno aqui não significa que é produto interno. Você tem que provar que é um produto interno. Mas você prova, tenho certeza que todos vocês sabem provar isso, usando propriedade de integral. Ela fica linear, a integral é linear, se estiver bem definida, blá, blá, blá. Ela tem a propriedade de simetria, simplesmente tocar a ordem é, obviamente, positivo. Desculpe, é a mesma coisa. E, além disso, ela é positiva se a f e a g forem funções contínuas diferentes de zero, necessariamente a integral de... bom, se f for igual a g, a integral de f ao quadrado de a até b, com f contínua, igual a zero, necessariamente implica que a f é contínua. E a demonstração disso é um desenho, mas isso é coisa do curso de análise na reta. Perguntem ao caro colega professor Paulo Sade, que está dando aula de análise na reta. Se você tem uma função f contínua, e f ao quadrado, então, positiva, se ela tiver um valorzinho diferente de zero, tem toda uma vizinhança que vai estar acima de zero. Estou desenhando aqui muito pictoricamente. Então, essa vizinhança toda, quando se fizer a integral, vai dar algo estritamente positivo. Logo, não tem como uma função contínua ter a propriedade que a integral de f de x dx igual a zero, entre a e b, e f de x, digamos, zero, diferente de zero para um x0. Não pode acontecer isso. Se não pode acontecer isso, significa que a hora que essa integral for zero, significa que a f é identicamente nula, o que mostra que temos positividade. Então, respondendo a pergunta que me foi feita, se eu considerar o conjunto das funções c de AB, considerar esse produto interno dado pela integral, ou mais geralmente dado por essa integral com peso, onde eu escolhi o peso positivo exatamente por causa dessa razão, eu tenho um produto interno, espaço produto interno, e eu posso definir ângulo entre duas funções aí no espaço totalmente geral. Então estamos aí com uma maneira de você pensar nisso. E qual é a relevância disso para problemas práticos? Suponha que o intervalo AB seja um intervalo de tempo, por exemplo. Quando você integra, por exemplo, uma corrente ao quadrado, no tempo, essencialmente, você está obtendo uma maneira de calcular a energia dissipada num resistor. Tá? Se você pegar, por exemplo, RI2, como V é igual a RI, e produto de V por I é potência, então quando você integra a potência no tempo, essencialmente você está calculando a energia dissipada entre o intervalo A até B. Então esse produto interno, num certo sentido, está te dando a energia dissipada em um resistor, por exemplo. Uma dessas lâmpadas que a gente tem aqui, tem uma voltagem, tem uma corrente, voltagem geral da ordem de 110 volts, mas, nesse caso, é senoidal, a gente sabe que é uma voltagem alternada, e a corrente está passando por ali no resistor e você está integrando isso entre, digamos, tempo igual a zero e tempo igual a mais infinito quando essa aula termina. Não é mais infinito. Mas não se assustem, vocês não terão eternidade para assistir essa aula. Tá bom, gente? Então, isso é uma aplicação prática e, em particular, você tem toda a estrutura de produto interno, toda a estrutura aí de espaços vetoriais com produto interno. Muito bem. Então, eu já falei do chamado da norma de vetores. Então, a estrutura
de produto interno permite que a gente fale de normas. Então, se é sentido, eu falei de medir comprimentos. Dado é espaço com produto interno, vetorial com produto interno. Eu falei também da possibilidade de definir ou medir ângulos. Eu vou, no caso geral, falar definir ângulos. E uma terceira grande propriedade dos espaços com produto interno é a propriedade da gente projetar vetores perpendicularmente. Então, vamos começar com um caso simples. Se eu tivesse em R2 e pegar dois vetores, digamos U e V, tá? Coordenadas U1, U2, eu posso perguntar qual é a projeção perpendicular do meu vetor V no vetor U. É um exercício aí relativamente fácil de geometria, que se eu pegar o vetor U e considerar, estou assumindo que U é diferente de zero, se eu pegar U sobre a norma de U, eu tenho um vetor necessariamente de norma 1, e essa projeção ela vai ser V produto interno com U. Isso daí eu vou denotar pela projeção do vetor V no vetor U. Tá legal? Desculpe, faltou algo muito importante, que é o meu vetor unitário na direção U. Peço desculpas. Tá? Então, como eu falei, eu peguei o unitário na direção U, digamos que o unitário da direção U seja esse vetorzinho aqui. Então, este é o vetor unitário na direção U. E agora eu fiz a minha projeção de V sobre essa direção e mandei exatamente nessa direção. Tá? Isso, de fato, define projeção de um vetor sobre qualquer outro, situação completamente geral. Por quê? Bom, desde que seja U diferente de zero. Tá? Desde que U seja diferente de zero, a gente tem aí a nossa maneira de definir projeções. Vamos voltar ao caso em R2, que eu quero explorar um caso em R2 um pouquinho, porque esse caso em R2 permite que a gente imediatamente passe para situações bem mais gerais, pensando no plano definido pelos vetores U e V. Que, de fato, se você pensar bem, quando você fala projeção de um vetor sobre outro, tudo que é relevante é o plano que é definido pelo U e V. Então, no fundo, tudo que eu estou fazendo é R2. Tá? Então, novamente, em R2, se eu pegar um vetor U, a norma de U ao quadrado é exatamente o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, velho teorema de Pitágoras. Tá? E agora suponha que eu pegue dois vetores, que eu vou fazer bastante elementar, mas é uma conta que ajuda aí um pouquinho a lembrar a intuição. O 1 e o 2 diferente de zero. V igual a V1, V2 também diferente de zero. A norma de V vai ser dada de forma análoga. Norma de V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, né?
Agora, note que se U e V são perpendiculares, né? Se o ângulo entre eles for 90 graus, digamos que seja aqui o U e aqui o V, tá? Então, a gente sabe que o 1, V1 mais o 2, V2 é igual a zero. E isso é exatamente como a gente definiu o produto interno. Agora, o que acontece se o U e V não forem perpendiculares? Como eu estou em R2, e vou pegar meu U aqui, eu posso sempre construir um vetor perpendicular a ele, que eu vou chamar de U estrela, tá? Se vocês quiserem as coordenadas desse vetor, é só pegar, por exemplo, menos o 2, o 1. Eu posso também, sem perda de generalidade, me ater somente ao caso que norma de U igual a norma de V igual a 1. Estou assumindo que eles são nulos. Tá? E aí o que vai acontecer com V? Porque eu estou fazendo uma conta super simples, mas, então, como eu falei, aqui tem uma rotação, né? Eu tenho meu vetor agora V, eu vou desenhar dentro do arco entre o U e o estrela, mas isso aí é somente para ficar fixando ideias, mas não para... E aqui vamos ter um ângulo θ entre o U e o V. E quais são as coordenadas do vetor V? Exatamente, as coordenadas do vetor V vão ser tais que V igual ao cosseno de θ vezes U, mais o seno de θ vezes U estrela. Tá? De forma que quando eu faço o produto interno de U com V, como eles têm norma 1, isso dá exatamente cosseno de θ. O que é, num certo sentido, a confirmação de que em R2 e em R3, por consequência, de fato, você tem que o V é igual ao cosseno do ângulo entre os vetores U e V. Logo, é natural que quando... bom, em R3, em Rn, a gente define assim também, pensando agora no plano gerado pelos vetores U e V. E mais geralmente, aí a gente introduz uma definição. A gente define em um espaço com um produto interno o ângulo entre vetores exatamente pela fórmula, o valor θ, menor θ, tal que cosseno de θ igual a produto interno de U com V, norma de U, norma de V, assumindo que U e V são diferentes de zero. Tá? Muito bem. Uma consequência particular dessa construção aqui que eu fiz em R2 é, novamente, o fato que, quando eu calculo e mostro que o produto interno de U e V é é igual ao cosseno de θ, como cosseno de θ varia entre menos 1 e 1, segue-se que esse produto interno é menor do que 1 em valor absoluto. Se não for normalizado, ou seja, se norma de U e norma de V não forem 1, forem outros valores, eu posso usar a bilinearidade e demonstrar novamente a desigualdade Cauchy-Schwarz. Eu, particularmente, gosto da demonstração que eu dei no início, acho mais elegante em geral, e tem a vantagem que, por falar nisso, se generaliza também para o caso de espaços vetoriais complexos. Muito bem. Então, agora eu vou começar a avançar um pouco e observar que sempre que eu tenho uma base fixada em um espaço vetorial,
eu posso, de fato, nessa base, definir um produto interno. Por quê? Base fixada. E eu vou dar duas maneiras de pensar nisso. Então, vou pegar minha base, vou escrever essa base B como o 1, o 2, o N. De fato, essa base poderia ser infinita, não tem nada nesse argumento que me impeça de trabalhar com caso de base de dimensão infinita, exceto que quando dimensão infinita, aí temos problemas possíveis de convergência que eu não vou tratar aqui porque é o assunto natural de um curso de álgebra linear. Desculpa, é um assunto natural de um curso de análise funcional. Curso que é extremamente interessante também, mas não é o momento. Então, se estamos trabalhando com uma base, posso escrever os vetores U e V dessa forma. E eu posso definir como produto interno de U com V igual à soma de alfa I BI e variando de 1 até N. Tá? Muito bem. Como a gente já verificou isso, ou pelo menos vocês verificaram ou verificarão como exercício que aquele nosso produto interno em Rn dava, de fato, um produto interno, fazendo essa conta, aqui a gente vê novamente que a gente tem um produto interno no espaço vetorial E, mas qual é o problema? Bom, além de mais, o que eu posso dizer sobre essa base? Se eu pegar um vetor UI e um vetor UJ e fizer o produto interno deles, o que vai dar? Bom, se o I for igual a J, isso vai dar 1. Se o I for diferente de J, isso vai dar 0. Falando nisso, isso daqui tem um nome. Isso aqui é o que o pessoal chama delta de Kronecker, delta IJ, que eu vou usar bastante hoje, e no futuro. Muito bem. Então, você me diz, olha, então, para que eu vou estudar produtos internos se, no momento que eu estudo bases e sei que eu consigo bases para espaços vetoriais, eu posso construir produtos internos? Resposta, porque muitas vezes o que acontece é exatamente o oposto, é o problema inverso. Você tem o produto interno, você está no espaço de dimensão finita, mas você não sabe se, em relação a essa tua base, você tem essa propriedade. Em geral, não vai ter o I, o J, igual a delta IJ. Uma base com essa propriedade é, no fundo, como se fosse uma base canônica do Rn. Lembra que a base canônica do Rn, estou desenhando aqui em R3, tem exatamente a propriedade de que o produto interno de E1 com E2 é 0, E2 com E3 também é 0, são perpendiculares, E3 com E1 é 0, e E1 com E1 é 1, E2 com E2 é 1, E3 com E3 é 1. É a chamada base canônica, que tem a propriedade de ser ortogonal, de gerar eixos ortogonais. O que a gente está fazendo aqui é definindo um produto interno para o qual a tua base beta, B, que eu coloquei aqui, ela é uma base ortogonal. A pergunta é, suponha que você tem um produto interno no espaço vetorial. Será que a gente consegue uma base ortogonal? E qual é a vantagem de encontrar uma base ortogonal? É que a decomposição dos vetores nessa base ortogonal é extremamente simples. É, essencialmente, U igual a alfa I. O I, e quando eu faço o produto interno dos vetores é exatamente o V alfa I BI. E como é que você calcula essa decomposição que eu falei aqui? Você simplesmente calcula alfa I
igual a U, produto interno, com o I. Esse é exatamente o coeficiente que você está buscando. Coisa que, em geral, quando você não tem produto interno, você tem que resolver um sistemão. Tá? Porque você tem que escrever, de alguma forma, o vetor U como combinação linear dos elementos da base. Aí você vai ter que trabalhar com propriedades do espaço que você está trabalhando e, de alguma forma, decompor esse vetor na base. Tá? Muito bem. A resposta para esse problema vai vir em termos de um resultado que é o chamado método de Gram-Schmidt de ortogonalização e que eu vou tratar na segunda parte da aula. Vou terminar essa parte da aula com observação, um pequeno teoreminha que é preparatório para o que vem por aí. A gente já sabe que a base canônica em Rn é ortogonal. Tá? Uma pequena generalização dessa ideia é a seguinte: no espaço vetorial com produto interno, todo conjunto ortogonal, por exemplo, o conjunto dos vetores da base canônica, é linearmente independente. E eu só vou fazer uma hipótese para o conjunto ortogonal X de vetores não nulos. Tá? Só para... Porque eu posso ter, por exemplo, o vetor nulo é sempre ortogonal a todo mundo. Mas eu quero um conjunto ortogonal que seja Li. Então, o que eu estou dizendo é que todo conjunto ortogonal de vetores não nulos é necessariamente Li. E a demonstração disso é super simples. Suponha que eu tenha um vetor x igual à soma de αi vi. Vetorzinho x. O meu conjunto eu vou escrever ele como V1, V2, etc., Vn. Ele pode ser infinito, pode ter 3 pontinhos aqui, não importa. Isso, de fato, vale para um conjunto infinito. Então, suponha que x seja a soma de αi vi. O que acontece? Se essa combinação linear de αi vi for zero, ou seja, se x for... Bom, daqui eu tenho que x produto interno com vi é igual exatamente ao αi. Se x for o vetor zero, ou seja, se eu tiver uma combinação linear dos VIs através de coeficientes αi que dê zero, então αi é igual a zero para todo I. Ora, se é zero para todo I, isso significa que ele é LD. Desculpe, LI. Obrigado. Logo, esse conjunto V1, V2, etc., Vn é LI. Tá. Muito bem. Então, eu vou dar uma paradinha agora. Bem-vindos aí à nossa excursão nos domínios da álgebra linear, em particular do produto interno. Eu queria começar essa parte de hoje corrigindo um pequeno deslize que eu fiz ao final da demonstração sobre a desigualdade de Cauchy
Schwartz, eu escrevi, vocês podem verificar o vídeo que me incrimina, eu escrevi, cheguei à conclusão que norma do produto interno de U com V ao quadrado menor do que U V, V. Para todo U e V diferente de zero. Se for igual a zero, não tinha nada que demonstrar, ambos os lados são zero. Se algum deles for zero. Não falei isso também, mas não quis tornar uma coisa extremamente densa. Aí eu passei a raiz quadrada, mas inadvertidamente, ao passar essa raiz quadrada mais rápida do oeste, se perdeu no meio do caminho a potência 1/2 que eu deveria ter colocado do lado direito, porque a raiz quadrada entre zero e mais infinito é uma função estritamente crescente. Então, corrigindo aí o Gibson, o produto interno de U com V é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V, que é o que eu usei no restante da aula. Então está aqui, vou fazer um selfie para garantir que eu falei corretamente. Tá? Muito bem. O que mais? Bom, então agora, retornando à ideia principal, o que a gente está fazendo aqui é trabalhando nesse problema, a gente vai trabalhar nesse problema de que, dado um produto interno e uma base do espaço vetorial, eu vou perguntar, será que eu consigo uma base ortogonal desse espaço a partir dessa minha base dada? Tá? Esse problema tem muitas implicações que a gente vai explorar. E o conceito básico para resolver esse problema é o conceito de projeção ortogonal que a gente já viu. De fato, talvez ainda esteja no quadro, e de fato está no quadro. Então, a gente havia falado de projetar vetores perpendicularmente, como projetar um vetor V num outro vetor U, na direção gerada por um outro vetor U. Se vocês olharem bem o que eu fiz, e aqui eu não errei, eu peguei o unitário na direção U e considerei ele como a minha direção de projeção. E fiz o produto interno de V com U. Essencialmente, para ter certeza que as unidades estão corretas, eu peguei o U dividido por U. E essa é a maneira de você projetar um vetor V no vetor U. Uma generalização natural disso é você considerar agora, digamos, dois vetores, considerar o plano gerado por esses dois vetores e projetar um vetor que não está nesse plano perpendicularmente sobre esse plano. Ou, mais geralmente, pegar um espaço vetorial F contido no meu espaço maior E, que possui um produto interno, e projetar os vetores no espaço vetorial F. Observação. O que acontece se, por acaso, o meu V fosse um vetor desse espaço gerado pelo U? Nesse caso, digamos que o V fosse o próprio U. V com U dá o quê? Dá a norma de U ao quadrado, dividido pela norma de U ao quadrado, dá 1 e dá o próprio U. Mas, geralmente, se o meu vetor V ele for um elemento do espaço vetorial que eu estou tentando projetar, e se eu partir de um elemento do próprio espaço, eu vou estar no mesmo ponto. Então, isso, de fato, é uma das propriedades aí que a gente estudou de projeções. A gente viu isso para projeções em geral. Qual a diferença entre uma projeção ortogonal e o caso geral de projeções? Isso é uma pergunta que
vez por outra, me vem durante a noite, em geral no meio de um sonho ou de um pesadelo. Em geral, eu gosto de sonhar com matemática, então dificilmente é um pesadelo. Então, se eu olhar o contexto geral, eu estou escrevendo meu espaço vetorial, digamos, como a soma direta de E e F, e projetar significa dizer que eu vou projetar, por exemplo, no espaço E, ao longo da direção F. O projetar ortogonal, no fundo, o que ele me permite fazer é construir um espaço vetorial perpendicular ao espaço E, tá? De fato, é um bom exercício, que eu não botei na lista, mas que certamente vale a pena. Sempre que eu tenho E, um espaço vetorial com um produto interno, e pego F contido em E, está totalmente bem definido o perpendicular de F, chamado F-perp, para os íntimos, que é o conjunto dos vetores V em E, tal que V é perpendicular a W para todo W em F. E uma maneira de reescrever isso é o V pertencente a E, tal que V produto interno com W é igual a zero para todo W em F. Tá? E alguém já me disse, ou um anjo da guarda me disse, que eu posso escrever sempre o meu E como soma direta de F com F-perp. E está aqui a noção geral de projeção para a situação que a gente tem um espaço vetorial com produto interno. Então, se a minha estrutura for de produto interno, eu não preciso especificar esse desde que eu coloque projeção ortogonal, que eu fale projeção ortogonal. Se eu não disser que é projeção ortogonal, então, em princípio, ela pode ser qualquer. E aí eu não tenho essa situação. Tá? Muito bem. Então, agora vocês sabem tudo possível e imaginário de projeções ortogonais. Em particular, voltando aí à situação do R2, quando a gente considera um espaço com produto interno, então é um espaço com produto interno, e eu pego dois vetores, U e V quaisquer, nesse espaço, eu posso sempre projetar o meu vetor V no U, tá? Essa projeção eu posso escrever. Eu havia escrito aqui como V, U dividido pela norma de U, U dividido pela norma de U, uma maneira um pouquinho mais, digamos, civilizada de escrever isso, mas não sei se é tão mais civilizada assim, é escrever dessa forma. Mas a observação é que quando eu pego, então, o espaço gerado por U e V são diferentes de zero, logo dimensão 2, essencialmente eu estou trabalhando uma réplica do R2, está aqui o V, está aqui o U, está aqui a projeção de V sobre U, tá? E nota que essa projeção de V sobre U, ela tem sempre, se eu escrever Z, chamá-la de Z, ela tem a propriedade do teorema de Pitágoras, V ao quadrado, igual a norma de Z ao quadrado, mais um certo W ao quadrado. Quem é esse W? É o vetor que me leva do Z de volta no V, tá? É a direção ao longo da qual foi anulada. Em R2 seria o U-perp. E o teorema de Pitágoras me diz que a norma de Z é menor do que a norma de V. E está demonstrado aqui, mais uma vez,
demonstração número 2 de 55 outras demonstrações igualmente empolgantes, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que a norma ao quadrado disso é menor que a norma de V2. Talvez tenha errado alguma conta aqui. Sim, por favor. A norma ao quadrado do perfeito. Muito obrigado. Então, graças ao socorro rápido e preciso da audiência, quando eu escrevo esse Z, eu tenho produto interno de U com V vezes o U, norma de U ao quadrado, aqui, elevo tudo ao quadrado, e o resultado de demonstrar a mesma coisa N vezes é que você se arrisca a cometer o mesmo erro N vezes. E aí eu já vou direto ao resultado, isso é menor ou igual que norma de U, norma de V, confiando que vocês sejam capazes de fazer a conta para chegar lá. Tá? Mais uma vez, a igualdade vai acontecer se somente se o V estiver no subespaço gerado por U, ou seja, o V for colinear com U, e essa desigualdade também é válida se U e V forem diferentes de zero, iguais a zero, por razões óbvias, então não tem o que ser demonstrado, então ela vale para qualquer U e V. Cauchy-Schwarz. Muito bem. Consequência superimediata aí da desigualdade de Cauchy-Schwarz é uma maneira de definirmos distâncias. Eu não sei a sentido, havia mencionado isso no início da aula. Medir comprimentos. E aí a gente tem um conceito geral de normas em espaços vetoriais. Exemplo de normas em espaços vetoriais, eu vou dar daqui a pouco. Mas uma norma é uma aplicação de E em R mais, vou botar R maior ou igual que zero, tá? Com as seguintes propriedades. Propriedade 1 é que a norma de U ela é sempre maior do que zero se U diferente de zero. A segunda propriedade é que a norma de um escalar vezes U é o módulo desse escalar vezes a norma para todo alfa real e para todo U em E. E a terceira propriedade é que é preservada a desigualdade triangular, ou seja, norma de U mais V é menor do que norma de U mais norma de V. As duas primeiras propriedades são propriedades, num certo sentido, naturais se você quer medir comprimentos. Se você pegou um vetor 5 vezes maior, o comprimento dele vai ser 5 vezes maior. Se pegou um vetor raiz de 2 maior, o comprimento dele vai ser raiz de 2 do comprimento do vetor inicial. Essa terceira propriedade da desigualdade triangular, ela diz o seguinte: se eu pegar o vetor U, o vetor V, e agora eu pensar nesse triângulo formado e ir até a pontinha de U, depois dali sair e ir até a pontinha de U mais V, o comprimento deste lado, aqui, é sempre menor ou igual que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. E isso é chamado a desigualdade triangular. Tá?
E é uma coisa razoável se você está no espaço vetorial e você está falando de comprimentos e vai somar 3 vetores. Se não tiver no espaço vetorial, você não tem muita graça falar disso. Muito bem. O que acontece é que essa norma que a gente definiu a partir do produto interno, de fato, satisfaz essas 3 propriedades que eu listei aqui. A primeira delas, de fato, é a positividade. A segunda é parte da linearidade que a gente andou estudando. Simplesmente você pega e observa que a norma de αu ao quadrado é o produto interno de αu com αu. Quando sai alfa ao quadrado. Quando você toma a raiz quadrada, que eu sempre esqueço, e vou esquecer o resto da vida, eu obtenho norma de αu igual a módulo de alfa vezes norma de U. Tá? Para isso, tem alguém que me lembrasse? Se tem uma pergunta? Professor, todo produto interno induz uma norma. Ele vai me perguntar, eu vou responder antes de ele perguntar. Ele está me perguntando se todo produto interno induz uma norma. Sim. E ele vai continuar a pergunta, e eu agradeço pela pergunta, porque eu já ia esquecendo, mas é verdade, ou seria verdade, que toda norma provém de um produto interno? Resposta, felizmente ou infelizmente, não. Nem toda norma provém de um produto interno. Então, um exemplo de uma norma que não provém de um produto interno é a norma L1. A outra é a norma L infinito. Isso, de fato, é um exercício. Mas tem um exercício ainda mais divertido, que é relacionar normas com a igualdade quadrangular. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque senão eu não demonstro o resultado principal. Tá bom? Mas obrigado aí pela pergunta, porque eu já ia esquecendo de falar esse fato. Então, reiterando, toda norma provém de um produto... Não, nem toda norma provém de um produto interno. Viu que facilidade de falar tudo errado? Mas, dado qualquer produto interno, eu posso construir uma norma. E o fato de ser norma, que é a parte difícil, que é essa parte aqui, é consequência direta da desigualdade Cauchy-Schwarz. Por quê? Porque quando eu pego norma de U mais V ao quadrado, e eu estou na parte do quadro perigosa, onde eu costumo cometer os erros mais sacrilegiais, quando eu expando isso, o que vai acontecer é norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, mais 2 vezes o produto de U e V, lembrem que eu estou trabalhando com produto interno real. E, por outro lado, esse lado direito é menor ou igual que U ao quadrado, mais V ao quadrado, mais 2 vezes norma de U, norma de V. E isso aqui é um produto notável, U mais V, norma de U, mais V, norma de V ao quadrado. Então, isso aqui é igual a norma de U mais norma de V ao quadrado, o que mostrou que o quadrado da norma de U mais V é menor ou igual que o quadrado das somas das normas. Em particular, a norma de U mais V é menor do que a norma de U mais norma de V. Legal? Mas onde é que eu usei o fato que é produto interno? Eu usei na passagem daqui para cá, onde eu usei a desigualdade Cauchy-Schwarz. Então, muito bem. Então, falamos de projeções. E agora, vamos, então, demonstrar um teorema um pouco mais interessante, que é, de fato, um método. E o método, ele responde a seguinte pergunta. Você me dá uma base de um espaço vetorial, será que serei capaz de construir uma base ortogonal desse espaço vetorial? Já partindo de um espaço vetorial com produto interno, tá? Então, vou escrever isso.
dada uma base qualquer, B de um espaço vetorial E com produto interno esse produto interno, vou denotar como usualmente, podemos sempre a partir dela, a partir dessa base, sempre a partir de B, obter, construir, de fato, construir uma base de E ortogonal e mais do que ortogonal. Eu posso, de fato, garantir que essa base é ortonormal. Ortogonal significa que V1, V e W é igual a zero para todo V e W da base. E base ortonormal, ou mais geralmente um conjunto ortonormal, eu vou definir como conjunto ortonormal, VW igual a zero para todo VW, e a norma de V é igual a 1 para todo V no conjunto. Digamos que o conjunto chama-se X, tá? Conjunto X. Então, o conjunto X é dito ortonormal se VW igual a zero para todo VW em X e cada um deles tem tamanho 1. Então, esse é o caso aí da nossa base canônica do RN. Por outro lado, se eu pegasse a base canônica do RN e no lugar dela colocasse os vetores 2, 0, 0, digamos em R3, 0, 1, 0 e 0, 0, 5, essa base continuaria sendo ortogonal, mas perde a condição de ser normalizada. O normal provém da palavra normalização dos vetores, tá? De fato, eu vou brincar com essas propriedades e eu vou então demonstrar essa construção, que é a famosa construção de Gram-Schmidt. Então, método Gram-Schmidt, eu vou, para ser específico, partir de uma base, V1, V2. Vou chamar o elemento aqui genérico VM, 3 pontinhos, tá? Isso vai estar contido em E, espaço com produto interno, tá? E eu vou obter, a partir desta base, uma nova base, que eu vou chamar o 1, o 2, etc. O M, também contido em E, ortonormal. No meio do caminho, eu vou construir uma base intermediária, que é praticamente já resolvendo o problema, que eu vou chamar de W1, W2, WM, que é ortogonal. Nota que na hora que eu conseguir a ortogonal, para passar para a ortonormal, basta normalizar. Tá? Então,
Acontece que, qual é a vantagem de ortonormal? É que é muito mais fácil fazer as contas, é muito mais fácil, você não precisa ficar normalizando. Muito bem, vamos começar com a parte fácil. Se eu tivesse no espaço de dimensão 1, com um elemento só, digamos V1, eu não tinha muito a fazer. Eu pego o V1 e, claro, que é uma base do meu espaço de dimensão 1, logo V1 é diferente de zero. Ortogonal é o próprio V1, então meu W1 é igual a V1. E para ortogonalizar, eu pego simplesmente o 1 é igual a W1 sobre a norma de W1. Tá? Então, M igual a 1 é fácil. Tá? M igual a 2 também é fácil. Um pouquinho mais complicado. Mas já vai dar a ideia para a gente o que fazer no caso geral. Sim, você pode continuar indefinidamente. Contável. Muito bem. Em 2 dimensões, eu quero copiar aqui meu desenho lindíssimo. Suponho que eu tivesse aqui o meu V1 e V2. Então, a gente começou com o primeiro espaço e, nesse caso, o meu V1 foi tal que ele é igual a W1. E eu normalizei e eu obtive o 1. Aí, nessa segunda dimensão, qual é a ideia? Eu quero construir uma base ortogonal. Esquece que eu botei esse desenho aqui. Está aqui o V2, que não está nesse espaço. Para conseguir a base ortogonal, eu faço o seguinte, eu projeto o V2 nesse vetor W1, perpendicularmente. Ou seja, projeto o V2 na direção gerada pelo W1, que é a direção gerada pelo 1. E considero o perpendicular. Quem é esse perpendicular? Eu tenho uma expressão bastante simples para ele. É simplesmente W2 igual a V2 menos a minha projeção PR de V2 sobre V1, que por acaso é a projeção, eu posso escrever com projeção sobre o 1. E eu posso de fato escrever isso é interessante. Eu vou escrever isso como V2 menos o meu W2, não, desculpa, W1 V2 dividido por W1 vezes W1. Tá legal, gente? Isso aqui é a projeção. O que eu faço no caso geral? No caso geral, suponha que eu já fui capaz de construir W1, W2, WM ortogonais entre si e tal que o span desses vetores é o span de V1 até VM. Tá? E suponha que você me dá o próximo. O próximo vetor é o VM mais 1. O que eu faço é agora projetar esse vetor sobre
essa minha base, no sentido de que eu vou pegar e vou projetar no espaço que tinha lá. E isso vai ser muito fácil, porque eu posso pegar e escrever o meu WM mais 1, que é o perpendicular agora, retirando dele a componente sobre o meu espaço gerado por V1, V2, Vm. Eu vou chamar esse espaço de Fm, tá? E como é que eu faço para fazer isso? Eu simplesmente pego Vm mais 1 e retiro dele, soma. Ao invés de tirar somente 1, eu tiro W e V M mais 1, produto interno, normalizo pelo WI e pego a direção WI. Nota que cada um desses daqui é o resultado de projetar sobre cada um dos elementos da base. Digamos que fossem 2 elementos da base aqui. Está aqui o W1 e o W2. O que eu estou falando é, você tira a componente que estava aqui, tira a componente que estava aqui, o que sobrar vai ter que estar perpendicular. Nada mais, nada menos que isso. E essa soma aqui é ir variando de 1 até m. Nota que ela é construtiva e indexada sobre os naturais. Claro que em dimensão finita eu vou parar num m, dimensão infinita eu iria o resto da vida. Ou você iria o resto da vida e eu iria descansar. Tá bom? Então, essencialmente, essa construção. O que tem a ser demonstrado? Quase nada agora, uma vez que você viu isso. Ah, bom, por que afirmação crucial? A afirmação crucial é que Wm mais 1 é perpendicular a W1 até Wm. É isso que tem que ser demonstrado. Tá? Mas, isso daqui, se vocês olharem bem, como os W1 até Wm, eles foram construídos ortogonais entre si, na hora que eu atuo com Wm mais 1, produto interno, digamos, com Wi, com I menor ou igual que M, o que vai acontecer é que, de fato, só vai pegar o Wi. E aí eu fiquei Wm mais 1, produto interno, com Wi, produto interno com Wm mais 1, Wi, cancelaram, 0. Matou. Então, isso aqui é igual a 0. Então, qual é a construção? A construção, então, é partir do vetor V1. Então, primeiro passo, partir de V1 e construir W1. Assumir a hipótese de indução que no estágio M, tempo m, para m construímos W1, W2, Wm, tal que o span de V1 até Vm é igual ao span de W1 até Wm, e que Wi é perpendicular a Wj se I diferente de J e J menores ou iguais que M. E definimos Wm mais 1 igual exatamente pela fórmula
escrever aqui de novo. Espero que não erre. Soma I valendo de 1 até M, WI, VM mais 1, WI, WI, WI. E a afirmação é que o fato de termos essa construção ao nível M implica que o WM mais 1 é perpendicular aos anteriores e que span de W1 WM mais 1 é o span de todo mundo. V1 até V1, todo mundo quer dizer todo mundo até o M mais 1. Mas, essencialmente, a gente já fez todo o trabalho sujo. A gente já fez a conta. A gente já observou que... bom, tem que observar que os spans são iguais. Então, os spans são iguais, por quê? Porque, se nós voltarmos, aqui está mais fácil de explicar, esse vetor aqui é um vetor que pertence ao espaço FM. O espaço, o VM mais 1, ele não pertence ao FM, por quê? Porque os vetores V1, V2, VM, VM mais 1, etc., são todos linearmente independentes. Então, eu não posso escrever ele como combinação linear dos anteriores. E como os WIs são linearmente independentes e produzidos a partir de combinações lineares dos V1, V2 até VM, seria ele combinação linear dos anteriores. Então, esse WM mais 1, ele não pertence a esse span. Ele pertence ao span de FM união esse novo vetor VM, mais 1, que é, então, dizer que o WM mais 1, o span disso daqui, ele de um lado está contido no span desses vetores e de outro lado, esse span aqui está contido nesse span daqui, logo são iguais. Essa construção, além dessa importância teórica, bom, última coisa, então demonstrei por indução que eu construí uma base ortogonal. Para construir uma base ortonormal, para obter base ortonormal, normalizar, basta definir qual é o nome que eu estou dando? UI ou UM igual a WM dividido por norma de WM. Tá? Para todo M. Agora, eu queria voltar a essa construção, e é uma coisa que muitos livros de álgebra linear mais teóricos não fazem, mas que tem uma importância muito grande. A importância algorítmica desse método e o fato que a minha construção é tal que a cada passo eu só uso os vetores que eu construí até o passo anterior, me permite que eu escreva esses meus novos vetores como o produto matricial ou seja, eu posso pensar na matriz A partindo de vetores coluna, e agora eu estou especificando o caso de Rn, V2, vetores colunas, VM do espaço Rn, tá? Eu posso escrever isso,
essa matriz A que eu estou pensando aqui, estou pensando agora em vetores concretos de Rn, tá? E agora eu estou dizendo o seguinte, que eu posso escrever essa matriz A como produto de uma matriz Q, que é ortogonal, ou seja, ela tem a propriedade que cada coluna ela é perpendicular a outra coluna, às outras colunas, vezes uma matriz R que é triangular à direita. O R é de right triangular. Tá? E por que isso? Pensem comigo agora, gente. Se a gente pensar no método que a gente fez, pensando em vetores colunas de uma matriz A, bom, num certo sentido, voltando aqui, eu vou reescrever porque eu vou precisar. No primeiro momento, eu peguei o V1 e escrevi o V1 como o quê? Como o próprio V1. Então, esse aí não teve muita graça. Mas vê se vocês concordam que isso é o mesmo que pegar o V1 e multiplicar por 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Agora, o V2. O V2, ele foi escrito como? V2 é igual ao W2, que é um vetor perpendicular, mais uma combinação que vai de 1 até 1, porque m igual a 1, do W1 vezes um certo número. Então, isso daqui é 1. Isso aqui eu posso, por exemplo, chamar isso aqui de R. E aí eu vou olhar nas minhas notas, porque é muito fácil trocar I por J e J por I. A uma hora dessas, então, é probabilidade 1 que isso vai acontecer, que eu posso chamar isso de R12. Agora, o V1 a gente já sabe que é W1, então eu já posso escrever aqui. Esse próximo é o W2 que a gente construiu. Nota que esta coluna, ao aplicar no W1, W2, se eu pegar e multiplicar à direita pela coluna 0, 1, etc, etc, eu vou obter V2. No passo seguinte, eu tenho um certo R13, R23, 1, e assim vai. Abaixo da diagonal é sempre 0, e aqui eu estou obtendo W3, etc, e assim vai. Para meditar na paz e tranquilidade do lar. O que eu obtive aqui, então, foram vetores ortonormais, e aqui eu obtive uma matriz triangular superior. Esse método em análise numérica é um método extremamente poderoso, chama decomposição QR. O fato de você estar trabalhando com uma base significa que a matriz A é invertível, significa que você essencialmente construiu um algoritmo para decompor a matriz A como produto de uma triangular superior e uma ortonormal. Um passo a mais me permite normalizar. Desculpe, meu Deus, eu falei ortonormais já pensando o que vinha depois. De fato, no primeiro momento, a gente mostrou que é ortogonal. Mas no segundo momento, quando a gente fez as contas, a gente ortonormalizou. E aí, o que a gente obteve, então aqui eu vou corrigir, por favor, ortogonais. Tá? Aí, no segundo momento, o que eu obtenho é o 1, o 2, etc. O M. E agora, ao normalizar, no fundo, o que eu tenho aqui é norma de W1, norma de WM, 0, 0. Ou seja, uma matriz diagonal
e aqui a minha matriz triangular superior com uns ao longo da diagonal. Acontece que o produto de uma matriz diagonal por matriz triangular superior continua sendo triangular superior, então eu consigo chamar isso aqui também de R. Conclusão, agora sim eu tenho uma matriz aqui que é ortonormal. Em termos práticos, o poder de ser ortonormal significa que se eu pegar uma coluna I e tomar o produto interno com a coluna J, isso é delta J. Mas esse produto interno de matrizes é exatamente a coluna I, e eu vou escrever de uma forma um pouco sutil aqui, transposta da coluna J. Isso é delta J. Por que eu estou pensando assim? Porque agora isso significa escrever a matriz Q, a matriz Q transposta, e dizer que isso é identidade. Agora eu estou em dimensão finita, M por M, tá? Mas eu poderia ir adiante desse negócio. Q transposta Q em dimensão infinita sendo identidade, significa que Q transposta também é identidade. Então, eu obtive uma matriz invertível e, mais que isso, suponha que eu queira resolver o problema QRX igual a B. Como é que eu posso resolver isso de forma extremamente eficiente, uma vez que eu escrevi essa decomposição? Basta multiplicar a direita pela transposta. Isso vai dar identidade, logo não tem nada que fazer, de fato eu não faço essa conta, eu vou direto para a conta Rx igual a Q transposto B. E agora, como R é triangular superior, eu vou de trás para frente, resolvendo a última componente igual ao que eu obtive aqui, a penúltima eu obtenho da última, e assim vai recursivamente, de forma que eu não preciso de muito trabalho para resolver o sistema. Não só isso, eu obtive uma maneira que preserva o tamanho dos vetores. Então, se eu tiver erro numérico aqui, o tamanho do erro numérico vai ser preservado quando eu multiplicar. Desculpe, se eu tiver erro numérico no cálculo B, se por acaso B é dado de alguma observação e que tem um erro, seja numérico, seja de discretização, seja o que for, o tamanho na norma de vetores, L2, é exatamente o mesmo. Não multipliquei nem aumentei. Então, o erro, no certo sentido, não foi piorado. E tudo que eu fiz foi agora escrever o problema como Rx igual ao que está aqui do lado direito, e agora eu tenho que resolver de trás para frente. Também se pode provar, sem muita dificuldade, se a gente estiver trabalhando com uma A que eu vou escrever agora M linhas, N colunas. Então eu peço desculpas porque eu estava falando de M colunas, mas se a minha A for M por N, o número de operações necessários é da ordem de N2, M menos N sobre 3. Existe um termo técnico para isso que chama-se flops, devido ao Smoller. Desculpe, Smoller não, é Moller. CB Moller, desculpe, estou confundindo os caras. Devido ao CB Moller, o flop essencialmente é o resultado de você pegar e fazer uma operação matricial do tipo S igual, S recebe S mais A e J, multiplicação por B, K, desculpa, por BKJ. Isso aqui está escrito em Fortran, linguagem latim da programação. E, então, esse tipo de operação é contado como um flop. Se você contar o número de flops, dá para se provar que é da ordem de N2, M menos N sobre 3 flops.
Ou seja, se m for da mesma ordem que n, estamos falando de n ao cubo dividido por 3. Então, o número de operações necessárias para conseguirmos a decomposição QR é da mesma ordem de operações que a gente tem para fazer a decomposição da Gauss-Jordan, LU, que a gente falou na aula passada, que é também da ordem de N3 sobre 3, se você assumir que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Muito bem. De fato, o importante não é o fator 3 aqui, 2/3, é dizer que é a ordem de N3. O que significa isso? Quando você numericamente está fazendo alguma conta, você dizer que um processo é da ordem de N3 significa que ele cresce como um polinômio de ordem 3, mas que não é tão ruim como, por exemplo, se crescesse como N fatorial. Falar nisso, o que cresce como N fatorial? Tentar resolver um sistema de equações lineares por métodos determinantes, coisa que ninguém em sã consciência faria. Então, pelo menos, a gente está muito melhor. Pode-se melhorar isso? Em alguns casos pode, mas você tem que colocar a estrutura a mais. De fato, é um ponto aí de tremenda pesquisa ativa tentar obter algoritmos para fazer decomposições clássicas, em certas classes de matrizes, como do tipo QR, como do tipo LU, na qual você obtém soluções mais rápidas do que esses padrões da ordem N cubo. Tá? Vou gastar mais 4 minutinhos hoje, porque eu queria observar a conexão. Esse é um bom momento para a gente observar a conexão aí entre as coisas que a gente já fez. Então, o algoritmo QR, ou a decomposição de Gunn-Schmidt, de um lado, ela tem essa interpretação geométrica poderosíssima. Você tem um conjunto de vetores que gera o espaço todo, você ordenadamente vai pegando subespaços que se encaixam e que são ortogonais, e você vai construindo, então, bases ortogonais e, consequentemente, a posteriori ortonormais para o espaço todo, construindo bases para cada um desses espaços recursivamente. Interpretação de otimização. Isso não está muito enfatizado no livro, mas está feita a conta sem observar que, no fundo, está se resolvendo um problema de otimização. E qual é o problema de otimização? Suponha que eu te dou um plano, um espaço vetorial F contido em E. Todo mundo com produto interno. Agora, eu pego o meu vetor, que eu vou chamar de V, e vou projetar esse vetor nesse espaço F. Projetei. Que propriedade particular tem essa projeção sobre F do V que torna ela distinta de qualquer outro ponto desse espaço F? Resposta. A propriedade é que a distância de qualquer Z, eu vou chamar essa projeção de Z, e vou pegar um ponto Z', então Z, por definição, vai ser a projeção sobre F do meu V. E Z' vai ser qualquer outro pertencente a F. Afirmação superpoderosa. A norma de V menos Z', ela é maior ou igual que a norma de V menos Z. E, de fato, Z é o único vetor de F que tem esse valor mínimo. Então, quando eu faço essa projeção, eu estou resolvendo um problema de otimização importantíssimo. PRF-V é o argumento mínimo da função V menos Z, ao quadrado, se vocês quiserem, com Z pertencente a F. Ele é o vetor que minimiza no espaço F a distância ao vetor V. É como se você tivesse um problema de restrições, eu tenho que viver nesse espaço, no plano aqui, e estou buscando, de todos que estão no espaço, aquele que está mais perto do vetor que eu parti. Tá?
que isso tem a ver com outras coisas interessantes? Talvez vocês tenham, com prazer ou não, ouvido falar do método de mínimos quadrados da estatística, o método de Gauss. Algumas pessoas estão até rindo, talvez isso invoque alguma infelicidade ou felicidade. O método de mínimos quadrados, em geral, é jogado e de forma triste nas pessoas. Mas, no fundo, o método de mínimos quadrados, eu vou falar talvez isso nas próximas aulas, é um método de projeção. É um método de projeção no qual suponha que, por exemplo, você está regredindo, ou seja, escolhendo M é uma péssima variável, A e B, coeficientes de uma reta que melhor se ajustam aos dados. E aí, em geral, os caras chegam blá, 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 e aí pega os dados x1, x2, pega o y, massageia, sai, isso é uma fórmula e tudo mais. No fundo, o que está sendo feito ali é você pensar que você está, com base nos teus dados, obtendo exatamente a projeção ortogonal sobre um conjunto de vetores. Tá? E aí, esse conjunto de vetores, de fato, nesse caso, é bidimensional, porque é AB. Tá? E aí eu deixo vocês pensarem sobre isso, talvez seja uma boa questão aí para discutir em monitoria.